Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. O meu nome é João Blanco, estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e João Gil. João Gil, que hoje não nos vai agraciar com a sua imagem, visto que está perdido pela guarda e sem net e idades e coisas. E o Rocha também está lá pela França, portanto eu sou o único que está a jogar em casa, o resto está tudo a jogar fora. Tipo em Leiria, tipo a 150 km dos dois clubes, coisas desse género. Não vamos cascar na Liga. Quer dizer, mais ou menos, se calhar vamos cascar um bocadinho na Liga hoje. Mas não nesse tipo de decisões. Vamos falar de um tema que marcou a atualidade desportiva na última semana. E já agora, antes de começarmos o episódio, deixar também aqui uma pequena palavra para Fernando Chalana, obviamente, que foi um símbolo do futebol nacional e do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, Gil, não sei se quiseres dizer qualquer coisa mais específica sobre o Chalana. Pronto, o Chalana, como tu já disseste, foi um símbolo importantíssimo na história do Sport Lisboa e Benfica. Foi, a seguir ao Eusébio, talvez a maior lenda do clube. E não só do Benfica, também da Seleção Nacional de Portugal, do país. Portanto, faz todo o sentido estas homenagens que se têm feito nesta segunda jornada da Liga, mais ou menos em todos os estádios, pelo menos que eu tenha visto até agora. Faz todo sentido esta homenagem, este minuto de silêncio que se tem feito a Eusébio não, a Fernando Chalana. E acho que a sua memória vai ficar para sempre entre todos nós, de certeza. Já agora peço desculpa, eu não cheguei a referir que o Blanco disse, mas pronto, estou aqui sem câmara hoje porque estou de facto perto da guarda, estou de férias e estou aqui a dados móveis. Já não há muitos, portanto, hoje tem de ser assim, mas para a semana já deve estar de volta. Paga o Como o Blanco contrato. diz, a jogar. Exato, já deve estar de volta a jogar em casa. Tranquilo. Mas pronto, para além, obviamente, do desaparecimento de Fernando Chalana, para além de confusão geral e guerra civil em Guimarães, o que também marcou esta semana foram os insultos, especialmente a Ricardo Gaio, depois do jogo do Sporting em Braga, o que levou a um movimento geral e um blackout digital também por parte da Liga, que foi basicamente, lá está, um blackout digital, ou seja, a Liga não vai publicar nada ali entre dia 12 e dia 15, que é o dia da manhã, que é o dia que vai ser o episódio, e de realçar que estamos a gravar às 11h05 da noite. E também alguns clubes também se juntaram a esse blackout, tem imensos jogadores a partilhar o post, basicamente. Rocha, posso começar por ti, que é, obviamente, não estamos aqui a discutir se é bom ou não insultar no futebol e dizer que os gajos deviam morrer porque não acertou bem um overlap ou uma cena desse género, mas em primeiro lugar queria te perguntar se achas que é um blackout digital que vai mudar alguma coisa, se achas que é uma boa medida, se achas que a Liga poderia fazer mais ou como não poderia fazer mais, é só isto que faz, o que é que achas? Bem, olá a todos. Antes de mais, deixar aqui também a minha homenagem ao Fernando Chalana, sem dúvida uma estrela do futebol nacional, e é sempre uma pena quando esse tipo de lendas partem. Quanto a este tema, é sempre difícil falar sobre isto. Acho que é, primeiro que tudo, um problema estrutural, como o futebol português tem muitos. Isso é provavelmente do que temos mais é problemas estruturais em Portugal. E isto não é uma exceção, porque acaba por ser uma cultura que nós já temos enraizada e que acabamos por utilizá-la em várias áreas mesmo do futebol, seja contra os jogadores, seja contra treinadores, seja dirigentes, seja árbitros, tudo. Existe essa cultura da crítica. Mas acima de tudo, acho que existe, nós em Portugal acho que temos os dois extremos, ou seja, instituições, algumas, e já se viu isso em vários castigos, por exemplo, como a Liga, em que acham, ou como o Conselho de Arbitragem, em que acham que, neste caso, os seus representantes, neste caso os árbitros ou dirigentes da Liga, não podem ser insultados, e ninguém os pode criticar.
E depois temos o lado dos adeptos mais radicais que acham que desejar a morte a algum jogador é algo que passa na cabeça de alguém. Sei até que ponto é que é crime também, mesmo sendo numa rede social. E portanto, eu acho que isso é exatamente o pior que existe. É o choque dessas duas realidades é que fazem com que exista esse problema estrutural em Portugal. Essa análise que o Conselho de Arbitragem faz várias vezes, cada vez que um treinador ou um jogador, numa flash interview, dirige 5 segundos da sua intervenção a criticar alguma decisão do árbitro e o castiga logo com milhares de euros ou chegando até alguns jogos de suspensão, é o que leva também depois esse nervosismo e essa revolta que provoca em algum tipo de adeptos ou até mesmo de treinadores e jogadores que depois voltam a ter um segundo castigo por criticarem o primeiro castigo, depois é sempre uma bola de neve. Provoca algumas reações que acabam por ser sempre mais exageradas do que seriam na realidade se esse ambiente não se vivesse no futebol português. E portanto, quanto a este caso em específico, quanto ao blackout, obviamente não é um blackout que resolve alguma coisa, isso não há dúvidas. Obviamente que é mais uma coisa simbólica do que propriamente uma medida que a Liga tomou. Mas se calhar, lá está, também outro problema estrutural em Portugal, se calhar começava-se a tomar medidas em vez de fazer coisas simbólicas. Isso sim iria mudar alguma coisa na forma como as pessoas e todos os intervenientes do futebol e todas as outras áreas na sociedade mudariam a sua forma de interagir com os outros intervenientes, porque os adeptos, os jogadores, os dirigentes, os árbitros deveriam ser capazes de interagir todos no mesmo ambiente, sem este tipo, obviamente com rivalidades, isso nunca vai deixar de haver, mas com um bocadinho mais de respeito, talvez, entre si, e isso acho que só vai existir quando não houver uma classe, duas classes, três classes que acham que estão acima uma das outras e andam a lutar para ver quem tem mais poder e para ver quem é que está mais acima da lei. Enquanto isso não acabar, acho que a Liga e todas as outras instituições vão mesmo ficar pelos simbologismos do que propriamente por medidas. Antes de passar aqui a bola ao Gil, queria só tocar num ponto que falaste e acho que é muito importante para esta discussão toda, que é saber distinguir insulto de crítica. E isto porquê? Porque o nosso futebol, seja jogadores, treinadores, direções de clubes, conselhos de arbitragem, federações, o que seja, o nosso futebol não aceita a crítica. O nosso futebol não está programado para ser criticado. É por isso que, como o Rocha disse bem, sempre que há uma decisão contra o Conselho de Arbitragem, pumba castigo. Sempre que, e é assim, é o que eu vou dizer, se calhar é um bocado polémico, mas acho que é um bocadinho o resultado dos últimos anos dos três grandes em Portugal, mas eu não acredito que nos três grandes haja um espírito 100% democrático, sendo que, no Porto está a mesma pessoa há 40 anos, pronto, foi eleito, ok, mas enfim, no Benfica também teve a mesma pessoa não sei quantos anos, no Sporting está há pouco tempo, mas já é o que é. Não existe um espírito democrático e de abertura à crítica. E lá está. Sempre distinguindo. Crítica é dizer o que é que se faz mal de forma respeituosa e dizer o que é que se podia de que forma é que se poderia fazer alguma coisa melhor. Insulto gratuito. É inaceitável em qualquer circunstância dizer, chamar isto a alguém ou dizer que alguém devia morrer e a família e os filhos e tudo. Filhos que são família, mas pronto. Obviamente que isso é inaceitável, nunca na vida deveria acontecer e só mentes perversas e que, e gajos que estão desempregados sem nada para fazer é que pegam no telemóvel, abrem o Instagram e abrem o perfil dos gajos e dizem, olha, realmente vou desejar a morte só porque o homem não acompanhou o Abel Ruiz ou lá quem é que foi. Pronto, obviamente que isso é malta que não bate bem da cabeça. E pronto, mas lá está, distinguir essas duas questões, que é a crítica e o insulto. Antes de falar do blackout, deixa passar aqui a bola ao Gil. Portanto, Gil, o que é que achas que é uma boa medida ou achas que não dá com nada? Pronto, eu acho que o blackout
que a Liga propôs e que está a executar, à semelhança do que o Rocha disse, não terá grandes efeitos práticos. E tu também disseste, não terá grandes efeitos práticos. Porque o que é que faz? Qual é o impacto que não publicar nada durante 5 dias ou 3 ou 4 dias, já nem sei. Qual é que é o impacto que isso traz aos malucos que colocam comentários, ameaçam de morte, ameaçam, sei lá, agressões aos jogadores? Não traz nada, pensam, olha, pronto, aqueles maluquinhos da Liga estão calados durante 3 ou 4 dias e pronto, e daqui a pouco estão de volta e nós também estamos de volta. Acho que é só isso que é só isso que acontece. Se calhar para as pessoas responsáveis pensarão, ok, pronto, a Liga está a fazer isto, está a querer enviar uma mensagem de parem com isso, isto aqui tem de pelo menos diminuir, na melhor das hipóteses, ser extinguido o futebol. Mas é como vocês já disseram, isto está impregnado no futebol português de tal maneira que não é com estas iniciativas que vamos a algum lado e vejamos, não é uma situação recente, não é um panorama desta época ou da época passada. Já desde há muito tempo que os jogadores, treinadores, árbitros são ameaçados de morte. Temos outros casos que são piores, bem piores, como já aconteceu, por exemplo, com o Benfica aí há uns anos, com apedrejamentos do autocarro, também que é uma coisa totalmente descabida, que já é um patamar acima dos insultos nas redes sociais. E depois existiu também, não assim há muito tempo, o que eu acho que foi o expoente máximo da violência no futebol, foi a invasão a Alcochete, também, que não faz sentido nenhum ir lá bater, agredir jogadores, só porque não estavam a ganhar, não faz qualquer sentido, não é assim que se resolvem as coisas. E depois temos a comparação com o futebol de outras ligas, por exemplo, só vendo aqui as ligas mais conhecidas, as principais, o top 5, em que não se ouve falar minimamente disto. Pronto, talvez eventualmente se vise alguns jogadores, como por exemplo o Maguire, mas é compreensível, 2 épocas em que se faz as neiras atrás das neiras, é compreensível que alguns adeptos estejam mais exaltados, mas mesmo assim não é razão para os casos de ameaças que os jogadores sofrem. Mas isto só para dizer que nas ligas estrangeiras isto raramente acontece, e quando acontece, normalmente é por uma continuidade das neiras que os jogadores fazem, de maus resultados que possam trazer aos clubes, e mesmo assim não está correto. Mas neste caso em Só uma particular, coisa, Gil. diz. Só por estás a tocar nesse aspecto das outras ligas. Outra situação que, ok, não tem a ver com crítica, mas que acaba também por ser um problema, por exemplo, o caso do racismo. Quando existe racismo noutras ligas, seja por adeptos, seja entre jogadores, principalmente até em Inglaterra, vê-se a Premier League fazer alguma coisa em concreto. Enquanto que em Portugal, como foi, por exemplo, o caso do Marega, afinal, o estádio do Guimarães e do Vitória ia ser interditado, afinal já não foi e não acontece nada. Nem os adeptos que o fizeram puderam ser identificados. Ou seja, é também uma forma de se ver que, mesmo noutros casos e noutras situações que não apenas de críticas, pronto, que acaba a ser uma crítica, o racismo, um insulto, a nossa liga também não faz nada nessas situações, a comparar com outras ligas que o fazem. Sim, claro. Isso aí então não me tinha lembrado disso, mas isso é mais que óbvio. A nossa liga tem vários problemas estruturais. Esse aí do racismo, por exemplo, este claramente de lidar com a tensão entre jogadores e adeptos, jogadores, treinadores, árbitros, pronto, é tudo o que gira à volta do universo do futebol português. E não é então com estes blackouts que se vai conseguir alguma coisa, na minha opinião. Pronto, partilhando também da vossa opinião, é assim, obviamente que isto eu acho que eu pelo menos espero solenemente que ninguém da Liga tenha se sentado a uma mesa e achado que, olha, realmente este blackout digital é mesmo o que o futebol português está a precisar. Não, foi um ato mais simbólico do que outra coisa qualquer. É como achar que o Arnautovic e o Rabiot vão resolver os problemas do United. Andas atento ao Twitter, acho bem. Mas, pronto, é só mesmo tipo, é tentar meter um penso numa hemorragia interna. Não vai fazer grande coisa, garanto.
Lá está, é um ato mais simbólico do que outra coisa qualquer. Mas este tipo de problemas não pode ser resolvido. Em primeiro lugar, este tipo de problemas não vai lá com atos simbólicos. É a mesma coisa que o racismo. Não vai lá com campanha de solidariedade da Liga durante uma jornada, tem uma faixa qualquer. Opa, não é com isso. Obviamente não é com isso. Por exemplo, já que pegaram nesse caso, na final do Europeu, quando foram o Rashford, o Saka e outro que eu já não estou a lembrar que falharam os penaltis, obviamente, foram vítimas de uma onda de racismo brutal. A malta conseguiu que foi identificada, ou seja, que não usava perfis anónimos, foi banida de estádios. Ponto. Não é? É logo uma medida que se pode fazer. E lá está. Depois perguntam, mas o que é que a Liga poderia fazer num caso que é tão abrangente e tão geral? O que é que se pode fazer no futebol português para contornar isto? Em primeiro lugar, os clubes, ou pelo menos os que se juntaram, e neste lote mete o Sporting, talvez contribuir para isso, porque obviamente que não é com um postzinho no Instagram a dizer que não vais publicar durante 5 dias com a normal, que vai comentar para os posts dos Gaia, dizer para ele se matar, que vai ler e vai dizer, olha, realmente tive mal. Não, calma, mas não foi só ligar a dizer, o TT meteu no story. Se o TT meteu no story é porque isto realmente é algo importante e eu devia mudar a minha atitude. Claro que não, isto é malta normal que lê aquilo e não processa, porque não tem cérebro aqui em cima. Como é que ou seja, o teu público-alvo não é a malta normal que vai ler aquilo e vai pensar, olha, realmente isto é um problema que assola muita gente, devia-se refletir mais sobre isso. Não, porque essa malta normal não foi comentar mal dos gajos. Tipo, só acha que o gajo é mau, porque é, mas tipo, não lhe foi dizer isso para as DMs do Insta. Foi dizer isso. Ou num podcast onde o gajo, especialmente no caso de ouvir, ou mandar um tweet random, é sempre diferente. E lá está. Uma coisa é dizer que o gajo é mau e devia ter coberto o jogador, outra coisa é dizer para o gajo e a família se matarem. Acho que há aqui limites entre as duas coisas. Mas o que é que se pode fazer? É os clubes servirem de exemplo e a Liga também. Por exemplo, é contribuir para um ambiente mais saudável no futebol português. Ou seja, os clubes tanto se unem agora para homenagens ao Chalana, e acho bem, tanto para blackouts digitais contra insultos. Se for preciso, para a semana, já está um gajo no Jornal Sporting a chamar o Taremi de encantador de serpentes. Se for preciso, no próximo clássico, já vai haver pancadaria no relevado outra vez. E, por exemplo, hoje no Tottenham-Chelsea, o Tuchel e o Conte picaram-se, encostaram cabeças e cumprimentaram-se de forma meio estranha, parecia que tinha cola nas mãos. Escândalo em Inglaterra, toda a gente a falar daquilo. Cá em Portugal só uma terça-feira, pá. Já para aí há 2 anos, tipo, lembro-me que a maior cena foi tipo o Sérgio Conceição e o Paulo Sérgio, ia picaram-se bem, iam andando aos socos. É pá, malta. O Sérgio Conceição houve ali um período da carreira em que era isso, semana sim, semana não. E o Paulo Sérgio também, mais ou menos. Pá, não Olha, o consegue. Blanco, Diz, deixa-me força. só dizer também, outro exemplo também bastante conhecido aqui de nós era as conferências de imprensa do Rui Vitória e do Jorge Jesus naquela altura, É em que verdade. eram picardias e picardias de um lado e do outro e duravam semanas. Eu isso nem acho assim do mais grave, porque lá está. A rivalidade vai existir sempre. Eu não vou dizer que, aquele jogo teve muitas faltas, aquele Sporting Benfica, realmente isto devia mudar. Não, isso são coisas do jogo, são rivalidades, isso vai sempre existir. E desde que fique dentro do campo, ótimo. O problema é quando sai. O problema é quando se instiga este ódio do futebol português, em que, ou o ano passado o Benfica a instigar ódio contra o Sporting, contra o Porto, sempre com as newsletters semanais, ou falar dos árbitros, ou o que fosse. Ou o Porto também, falar de não sei quem, ou outro clube qualquer. Como é que querem que... Lá está, obviamente que quem assume a responsabilidade de um insulto é a pessoa que insultou, sempre. Essa pessoa tem 100% da culpa. Mas se proporcionarem um ambiente de rivalidade saudável e não um ambiente onde cânticos de Very Light não sofrem castigos, ou cânticos da Chapecoense que o avião devia ser dos outros, ou o raio, também sofre um castigo passado um jogo já ninguém se lembra. Malta, se calhar as coisas mudam um bocadinho. Se calhar funciona mais do que um blackout digital, não sei. Mas, Rocha, o que é que achas que tipo de medidas é que poderiam ser tomadas e que fossem mais eficazes do que a Liga parar de brincar às margaridas com seios e aos códigos da Prozis? Eu acho que a única medida, e é a mais eficiente, é expulsar esses adeptos dos estádios, todos. Acho que isso é difícil apanhá-los a todos, porque acredito que os comentários sejam muitos. Então, nesse caso do Rashford e do Saka e do outro, que também já não lembro quem os comentários foram mesmo centenas, se não milhares, acho eu.
Portanto, obviamente que é bastante difícil de apanhar. Os que disseram aos gays para se matarem, acredito que não tenha passado das dezenas, espero eu. E, portanto, obviamente, Portugal é num ambiente mais fechado. Mas ainda assim, eu acho que essa é a única medida de jeito e que tem eficácia, porque não digo que esses adeptos, se calhar alguns deles nem vão aos estádios, é tipo aqueles das claques que só vão lá antes do jogo para andar à porrada com a claque contrária e depois vão-se embora e já nem sequer vão ao jogo. Mas pelo menos os adeptos que eventualmente estariam a pensar algum dia escrever isso, se vissem um adepto a ser expulso de todos os estádios nacionais, tem de ser assim, ok, iria pensar duas vezes, pelo menos. Obviamente que tirando isso, depois já passa pela prática do crime e isso já são outras andanças, porque o que a Liga pode fazer tem a ver com o futebol em Portugal. O que não tiver a ver com o futebol, a Liga já não pode fazer muito. Ou seja, o que a Liga pode fazer é impedi-los de entrar nos estádios. Fora dos estádios, o que eles fazem, a Liga já não tem bem mão neles. Portanto, quanto à Liga, essa acho que é a única medida que eles deviam e podem tomar. Gil, o que é que achas? Que tipo de medidas é que poderiam ser tomadas? Olha, eu concordo com o que o Rocha disse, esta medida de evitar que os adeptos voltem a entrar nos estádios, em qualquer estádio, a nível nacional, não é só no estádio do clube que defendem. Mas para além disso, eu iria talvez um bocadinho mais longe e procuraria uma forma de criminalização de certos insultos, e não criminalização no sentido de pena de prisão, mas uma aplicação de coimas ou de multas. Aí já não poderia ser pela Liga, como é óbvio, que não tutela essa parte, mas se calhar uma interligação entre a Liga e outra entidade qualquer que aplique essas Com o coimas. Ministério Público já. Pois, exato. Já teria de ser com o Ministério Público, mas se calhar criar uma entidade dentro da Polícia Judiciária ou algo do género, que só responsabilizada nessa parte, da análise mesmo dos comentários e das redes sociais, no objetivo de aplicar multas, consoante a gravidade dos comentários, como é óbvio. Pronto, para além disso, talvez também isto seria talvez mais difícil ainda de aplicar, mas uma mudança total no paradigma, especialmente da comunicação social e das informações e programas que veiculam. Por exemplo, ainda há bocado eu falei um bocado com o Blanco sobre este problema e estávamos a falar sobre a situação dos programas que depois de um jogo vêm logo para as televisões falar que era penalti aqui, era vermelho aqui, e em vez de era o árbitro que devia ter dado amarelo, e em vez de analisarem as nuances táticas do jogo, tático-técnicas e o jogo em si, não, analisam mais as crispações, analisam mais as polémicas e o árbitro do que o próprio jogo. E isso, claro, cria um ambiente tenso, tanto para os jogadores, para os clubes e para os adeptos. Se calhar com menos tensão e menos agressividade, podemos dizer isso, toda essa raiva se calhar baixaria de tom. Não sei, estou aqui a especular, mas poderia ser algo também que ajudasse, ou seja, focar mais os programas de televisão no que foi o jogo em si e não tanto nas polémicas à volta. Não sei o que vocês acham. Não, concordo, e é assim, obviamente que isso já não passa pela Liga, passa pela Sport TV, que é uma empresa privada, mas lá está. Eu não sei como é que, na posição da Sport TV, que perdeu uma data de campeonatos e que às vezes às 3 da tarde, a um sábado, está a passar um jogo de repetição de Liga Turca, tem tão boas medidas como, por exemplo, ir buscar o Movemind para comentar, que é, lá está, que por já ser entertainer e streamer e já ter alguma experiência a comentar a FIFA, pode atrair público mais jovem, podem fazer algo diferente, o que pode levar a que alguma malta subscreva. Boa medida. Só depois de um Braga Sporting, que foi um jogaço, qual é que é a primeira coisa que se mete a seguir? Juízo final. Epá! Juízo, malta! É que vocês só estão a contribuir para a malta só odiar ainda mais. Tipo, depois de um grande jogo que foi aquele, com 6 golos e onde o Amorim meteu os pés pelas mãos, o Artur Jorge conseguiu recuperar bem, o que é que vocês vão falar?
se o Pote se armou a Taremi ou não. E vocês não têm mais nada para discutir. É uma coisa parva, eu juro, não percebo. Portanto, concordo com as medidas que vocês disseram, por exemplo, sendo que a Liga podia ter mais mão, é essa mesmo, castigar a malta e não a deixar entrar mais em estádios. Mas eu acho que isto é um paradigma, e isto até é mais para os clubes do que para a Liga, se bem que a Liga pode incentivar isto, obviamente, que é duas coisas: sejam mais amiguinhos e sejam mais abertos. Eu acho que o futebol português é muito fechado. Lá está, os clubes querem que saia o menos informação possível, os sócios quase que, tirando os três grandes, há clubes onde os sócios não sabem nada, praticamente nada, a menos que se conheça lá alguém que é adjunto do Sub-23 e lá sou o principal dos séniores sabe qualquer coisa. É muito complicado ter informação em Portugal. E quando os clubes tentam ser mais abertos, aparece uma pessoa na conferência de imprensa, como foi o caso do Moreirense este fim de semana, onde apareceu lá a Rádio Vizela, não apareceu mais ninguém. Já agora, se tiver algum clube a ouvir aqui da zona de Lisboa, se que não tiver malta na conferência de imprensa, pá, mandem mensagem, a gente vai, a gente tem interesse. Se quiserem ser mais abertos e não conseguirem por falta de mediatismo, nós não somos um grande mediatismo, mas somos um pequeno veículo que vos pode ajudar e estamos mais que interessados. Se for por causa disso não são mais abertos, ótimo. Agora, se forem só por estupidez, só estão a contribuir para mentalidades mais fechadas, para mentalidades mais de ganhar a qualquer custo e não queremos saber dos outros e só do nosso. É a mesma coisa, sei lá, a questão da centralização dos direitos televisivos, onde Portugal é para aí do top 20 campeonatos da Europa, é o único campeonato que ainda não tem os direitos televisivos centralizados. Ou seja, paga-se um valor de Sporting, Benfica e Porto, o resto fica às aranhas. Se é verdade que o Sporting e o Benfica e o Porto levam a maior parte da malta aos estádios. Se é verdade que em todos os outros 19 campeonatos do top europeu, onde se divide o dinheiro como deve ser, são mais competitivos. São, na sua larga maioria, são. Pelo menos aqueles já têm há muito tempo, ou seja, deu tempo para ir entrando o cachê e os clubes irem investindo. Aqueles já têm há muito tempo este tipo de distribuição, são. Portanto, deixem-se de coisas e lá está. Eu acho que é uma questão de abertura e também de incentivo dos próprios clubes a promover um ambiente mais saudável no futebol português. Eu acho que a partir do momento em que há isso, obviamente vai sempre haver anormais e instigar ódio, mas acho que a partir do momento em que houver uma maior abertura, tanto dos clubes entre si como dos clubes pós-adeptos, eu acho que a coisa torna-se mais normal. E lá está, dei este exemplo no episódio anterior e dou outra vez, que é o caso do Slimani. Digo outra vez, a malta do Sporting sabe bola. O Amorim disse sempre muito pouco. Ou melhor, até posso dar outro exemplo. Agora o Amorim disse que o Sporting não tem dinheiro. Para contratar o Sporting não tem nem mais €1. Sendo que o balanço de transferências até está positivo para ir por 40 milhões. Mas ok. Sporting não tem nem mais €1. Ok. Porquê? Tem de falar com o Departamento de Finanças. Malta, não me digam as coisas a meias palavras. Se querem dizer uma coisa, digam tudo. Se não quiserem dizer nada, estão mal por vir informar os adeptos dos outros clubes. Mas pronto, vou deixar de me exaltar. Rocha, se quiseres passar uma bola. Então, estando a chegar ao fim, Blanco, o teu facto hoje. Bem, o meu facto é sobre um clube que falámos no episódio passado, só que entretanto levaram 4-0 do Brentford, portanto tive de ir buscá-los outra vez, que é a terceira vez que o Manchester United sofre 4 golos na primeira parte num jogo de Premier League, portanto desde 91, que acho que é o ano em que surgiu a Premier League. Curioso é que estes 3 jogos são de 2020 para cá, portanto 4-1 contra o Tottenham em 2020, acabou 6-1 para o Tottenham, em que o Mourinho dá 6-1 ao Solskjaer. 4-0 contra o Liverpool em 2021, acabou 5-0. E agora o Brentford 4, United 0 em 2022. Portanto, as coisas estão muito bem para os lados do lado vermelho de Manchester, no fundo, que neste momento está em 20º lugar da Premier League, e a melhor decisão que eu já tomei foi tirar o Eriksen do meu Fantasy. Nota rápida, muito obrigado à malta que já se juntou ao Fantasy. E Rocha, o teu momento cultural. Bem, desde o início que não pus ninguém do United, portanto, desse aspecto acho que estou safo. Bem, o momento cultural vai também pegar um pouco no que aconteceu em Guimarães, com os adeptos croatas, e vou sugerir um filme da Netflix, um documentário, se quiserem, que são Os Ultras, que fala sobre um homem de claques de Nápoles, que é uma das cidades mais emblemáticas, digamos assim, nesse aspecto de ultras, em que basicamente, também para não dar muito spoiler, é um dos chefes das claques, até que um miúdo o encontra durante a vida e ele passa a ser quase o seu mentor dentro e fora da claque, e ele também começa a perceber-se
que há mais vida para além da claque. E portanto começa a tentar encontrar isso mesmo para criar uma família, etc, etc. Portanto é um homem que se apercebe também dos vícios e de coisas más que quando estás numa claque em si, ou seja, nos ultras, e naquele aspecto em Nápoles chega a ser mais de hooligans do que propriamente de claque, e portanto acaba também por ser uma visão diferente. Gil, teu comentário. Obrigado, Rocha. Então, esta semana vou trazer-vos um comentário. Tal como começámos a falar de Fernando Chalana, vou também terminar com Fernando Chalana, e neste caso é um comentário feito pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, no velório, no dia do velório, à porta da Basílica da Estrela. Foi o seguinte: morreu um dos maiores do nosso eterno rival e do futebol português. Foi um adversário magnífico e leal. Merece todo o nosso respeito, reconhecimento e admiração. Eu trouxe estas palavras em específico do presidente do Sporting. Poderia ter trazido as palavras do Rui Costa, que é o presidente do Benfica, mas trouxe de propósito as do Varandas para mostrar que a união entre clubes pode ser alcançada e não é assim uma coisa tão distante, se calhar, como nós pensamos. E que nas alturas em que temos de homenagear uma pessoa, em que temos de fazer algo que signifique um bem maior, na realidade consegue-se pôr as rivalidades de parte, reconhecer o mérito que teve Fernando Chalana, e congratulá-lo, de facto, como fez aqui o Frederico Varandas. Portanto, dou-lhe os meus parabéns também pelo comentário, e acho que esteve bem. Muito bem, só mesmo tu para ir buscar uma frase do Varandas que eu gosto e que concordo. Portanto, muito obrigado por terem ouvido, malta. Algumas notas finais também publicámos isto hoje no Twitter. O podcast está a ir bastante bem após a paragem de férias, por acaso não estávamos a contar com isso. Portanto, obrigado pelo apoio. Também obrigado pelo apoio do início da newsletter, que começou não neste sábado, no anterior, e tem tido boa visibilidade agora no início, portanto também obrigado nesse sentido, e também já falei da Fantasy, obrigado também por isso. Portanto, se não estiveram a par de alguma das vertentes que eu falei aqui, ou sigam-nos nas redes, ou vão checar, vão ver a newsletter, vão ver a Fantasy, informa-se sobre isso. Se tiver alguma dúvida, podem contactar connosco. E muito obrigado por estarem desse lado, porque isto de falar para ninguém não ia ter piada nenhuma. Portanto, muito obrigado, um abraço e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai embora Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta.